Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Tarô das Encruzilhadas. Me chamo Thiago e eu venho trazendo para vocês mais uma leitura aí geral e atemporal para direcionar, entreter e aconselhar vocês aí nessa jornada, nesse plano terreno. Bem, são leituras gerais e atemporais, então não ressoam com todo mundo. Peguem só o que ressoar e não forcem nada para vocês. O que não bater, joga pro universo, tá bom? As leituras aqui do canal não são focadas em nenhum signo, então tenham isso em mente na hora de ouvir as leituras. E na descrição vocês encontram o Instagram do canal, onde tem aí mais informações para quem deseja fazer uma leitura particular comigo, com tarô, com baralho cigano, enfim. Essa é uma leitura focada para o âmbito afetivo, emocional, de relacionamentos, né? Então, tenham isso em mente. Sem mais delongas, vamos ao... antes que eu me esqueça, compartilhe, deixe o like, comente, se inscreva aí, ative o sininho se não for inscrito. E fiquem atentos aí às novidades do canal. Isso tudo ajuda o canal a crescer e traz motivação para continuar trazendo os vídeos para vocês, tudo bem? Mas bem, vamos ao vídeo então. Melhor leitura, boa sorte a todos e a todas. E vamos ver, eu vou estar abrindo com o Dark Mirror Oracle. O que temos aí, por favor? Pulou as 3 já. A gente começa com a carta do sacrifício. The child I was meant to be. A criança que eu deveria ser. Ou a criança que era suposto para eu ser, algo assim. E por fim, eu não irei chorar por você. Só um segundo, gente, que eu acho que estão me chamando. Desculpa por isso. Mas enfim, indo aqui. A gente tá vendo aí uma questão que muito provavelmente vai tocar em assuntos da sua criança interior. E aqui me vem uma coisa de vocês percebendo o quanto vocês sacrificavam, o quanto vocês doavam em relações ou coisas parecidas, e entendendo que não estava sendo algo saudável, porque só vocês estavam se doando, muito provavelmente. Mas, Bride in a Cage, noiva em uma gaiola. Blinded to Pain, que pode ser tanto cego à dor quanto imune à dor. Downcast Pride seria algo como... pode ser um orgulho ferido também, mas não é a tradução mais literal e direta. Pode ser algo como orgulho abandonado, algo assim também. É uma tradução um pouquinho mais certeira. Black Flower Fragrance. Fragrância de flores negras. No fundo de deck. Bora lá. Eu tô vendo aqui que a gente tá trabalhando com aquela energia que é a seguinte. De um lado, tem as pessoas que sacrificavam demais de si em relacionamentos sem nunca receber nada em troca. E que agora estão percebendo que isso tudo era aí uma ferida da sua criança interior, onde muito provavelmente vocês sentiam que tinham que ganhar o afeto, o respeito, o carinho dos outros. E aí vocês começam a entender que não é bem assim. E para outros, é uma questão de... tô procurando aqui as melhores palavras, tá? Pra trazer para vocês. Mas é uma questão de estar vivendo numa coisa que era suposta para ser feliz, era para ser algo bom, né? Para ser um casamento, um namoro, uma amizade. Mas que quando vocês olham com mais atenção, quando talvez pessoas de fora olham, elas percebem que, mano, aquela pessoa, no caso vocês, tá ali se diminuindo, ou tá vivendo uma coisa que não é legal. Pode ter muitos aí que estão recebendo aí mensagens de outras pessoas, ou tem aí outras amizades, outras pessoas chegando em vocês falando, mano, seu relacionamento não é legal, não tá sendo saudável, tá sendo tóxico. Você tá, tipo, vivendo numa situação em que é o blind pain. Vocês estão fingindo que a dor não tá ali. E isso, muito provavelmente, de situações em que vocês foram feridos tanto, vocês se machucaram tanto, que a esse ponto vocês já não sentem mais. Entende?
e esse downcast pride, ele vem dizer aquilo, vocês abandonaram seu orgulho. E não no sentido de, ai, abandonei meu ego para evoluir. Não, é no sentido de vocês abandonaram a si mesmos. Vocês não estão se respeitando. Aí se mantendo em alguma situação, em algum relacionamento. Vamos ver aí com o tarô do divino. Que é um tarô que eu amo. Que ele é bem inclusivo. Tanto no sentido de corpos, essas coisas, mas no sentido de que cada carta é de uma cultura diferente. Então aí são mitos, histórias de diversas culturas. Inclusive brasileira. Que a gente tem o nosso boitatá aqui. Beleza. Vamos ver lá. O que a gente tem aí de mais nessa relação? Melhor nessa leitura, por favor. Vou duas aqui, vou aceitar. As de ouros. 6 de paus. Pode ser que para muitos a saída desse relacionamento, dessa situação, venha em alguma questão de financeiro, tá? Alguma questão de um novo emprego que se apresenta. Pagem de espadas. Energia do signo de ar. Aí Gêmeos, Libra e Aquário. Vocês podem ter forte no mapa ou estar lidando com pessoas com esses signos, né? Vamos lá. De primeira a gente está vendo aí, realmente, uma nova situação que se apresenta para vocês para saírem dessas energias, né? Para muitos vai ser uma questão financeira, vai ser uma questão de um novo emprego que se apresenta, vamos por assim. Vocês estão num relacionamento que não tá legal, e aí se apresenta um emprego que vocês vão ter que mudar de cidade, vão ter que mudar de estado, talvez de país. E aqui com o 6 de paus e o pajem de espadas, eu sinto que para muitos isso é extremamente benéfico, tá? Vai trazer, o pajem de espadas aqui vem me trazendo uma coisa de liberdade, vocês se vendo livres de alguma energia, de alguma situação. Mas o louco, deixa eu ver aqui, né, que com as diretrizes nunca dá para saber, então vou estar cobrindo aqui nudez das cartas. 8 de espadas. Curiosões, esse 8 de espadas saiu aqui invertido na minha mão, significando a libertação da energia dele. A lua, energia de câncer e de peixes. Vocês estão começando a enxergar quem realmente estava ali ao seu lado, sabe? Aqui no oráculo do Dark Mirror, a gente tem no fundo de deck o Black Flower Fragrance, tá? Que é uma carta que em si ela vai falar do seguinte, de não temer nossos espinhos, de não esconder nossos espinhos, de mostrar eles. Não só numa situação de se proteger, de impor limites, mas também de entender que isso é uma parte de vocês. Aqui me vem uma coisa de vocês finalmente reconhecendo os espinhos não só dos outros, mas de vocês deixarem seus espinhos se mostrarem, sabe? De mostrar que vocês não são perfeitos, de mostrar que vocês não são um prêmio. Pra mim tá vindo isso, não ser um prêmio, não se deixar ser tratado como um objeto a ser ali desfilado, a ser posto à amostra, sabe? Gente, que muitos estavam realmente ali se sentindo completamente presos nessas situações. A estrela, energia de aquário.
7 de paus. 4 de paus. 4 de paus não, 4 de ouros, desculpa, gente. 7 de espadas no fundo de deck. 3 de espadas, o hierofante, cavaleiro de copas. Copas não, ouros. Eu tô vendo aqui gente que pediu pra espiritualidade libertação, né? Pra sair dessa situação. Mas é que muita gente aqui que eu tô conversando tava aí ou ainda está em situações que são abusivas, muito controladoras, sabe? No sentido de, ai, não deixa eu usar o celular, não deixa eu ver os amigos, não deixa eu ver ninguém. E isso tava assustando vocês, né? Vocês tinham um certo medo de se afastar dessa pessoa. Não só um medo emocional de, poxa, eu vou ficar sozinho, algo assim. Tinha isso muito forte, mas para muitos veio até um medo de sobre sua própria segurança física. E para esses casos, gente, inclusive para quem for mulher, né, que a gente está vendo aí um aumento assustador no caso de feminicídio, essas coisas. Temos a delegacia da mulher, eu não vou lembrar agora, deixa eu cumprir rapidinho. Eu tenho quase certeza que é 180, o número da delegacia da mulher. Deixa eu pegar aqui no celular, só para conferir. Desculpa aí para espada, mas é que é algo importante, né? Nem todo mundo sabe. É, 180, delegacia da mulher aí. Estejam ligando, entrando em contato se precisarem. Para aquelas que estiverem passando por situações de violência doméstica, essas coisas, tem algumas formas de sinalizar, né? Por exemplo, o sinal da mão, que está invertido, mas acho que esse é melhor. Mas assim, que é pra. Ou é assim? Enfim, é um sinal assim, mais ou menos, que se vocês forem em algum, por exemplo, numa farmácia, algo assim, ou mostrar pra tipo uma polícia, vocês vão ali estar tá sinalizando que estão precisando de ajuda, ou mostrar a marca de um batom X com um batom vermelho aqui na mão, quando vocês estão numa farmácia, algo assim, vai simbolizar que vocês estão precisando de ajuda. Então, tenham isso em mente se precisarem. E para outras pessoas é a mesma coisa, delegacia, vão lá, denunciem, não tenham medo. Converse com amigos próximos que vocês confiem, familiares que possam te ajudar a sair dessa situação. Porque aqui com o 7 de espadas, encobrindo esse 3 de espadas, tá me vendo muito isso, encobrir a dor, de fingir que não tá acontecendo. E não, tá acontecendo, vocês têm que saber aí assumir essa dor para que possam te ajudar. Para outros, aqui, isso vai ser uma confirmação de que a confiança de vocês está sendo traída, tá? Para quem não estiver lidando com esses casos de violência, coisas. Então, aqui vem dizendo, sua confiança foi traída. E muita gente já tem até certa ciência disso. E aqui, eu sinto que a espiritualidade está cada vez mais falando para vocês, ó, bora ir embora da situação, se manda, você não depende dessa pessoa, você não tem que ficar preso a essa pessoa, ou coisa parecida. Só tava digitando aqui na internet que por algum motivo ela fica caindo. Mas enfim, bora lá. O que mais, por favor? 3 de copas. 7 de ouros. 3 de paus. Tem gente aí que tá querendo pagar pra ver. E a espiritualidade tá falando, não paga pra ver, não vai dar bom. E se pagar pra ver pode ser de falar, ai, vou ver até quanto ele acha que me engana, ou até quanto ela acha que me engana.
vou ver até onde eu consigo aguentar isso, não vou desistir porque, sei lá, minha mãe não largou meu pai, minha avó não largou meu pai, mesmo com os abusos, essas coisas. Aqui a espiritualidade tá gritando, não paga pra ver. Não vai valer a pena. Tá bom? E pra quem aí tiver grupos de apoio disponível, procure eles. Procure rede de apoio. Fala que, vou dormir uma amiga, vou dormir um amigo e pede ajuda para pegar essas coisas e ir embora. Ou começar a espalhar recomendações, pedir para os amigos ajudar a achar um emprego ou uma nova casa para você ir embora dali. Aqui está muito claro para mim que estão trabalhando em situações que eu estou falando com pessoas que precisam sair de relacionamentos, de situações urgentemente, tá? Tanto para aqueles que que precisam fazer isso para recobrar seu amor próprio, para recobrar sua autonomia, quanto para aqueles que precisam sair por uma questão de segurança, tá? Segurança física mesmo. Dez de espadas. Rei de copas, energia dos signos de água. São aí câncer, escorpião e peixes. Pagem de paus, energia dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Pagem de ouros, rainha de paus. Deixa eu só tomar uma água, gente. Aqui vai ser bem específico o que eu vou falar. É para um grupo específico, então não vai bater com todo mundo. Mas aqui tem gente que está se relacionando aí com pessoas mais velhas e não está percebendo que está sendo usado, tá bom? Isso eu vou falar e pode servir para homem, pode servir para mulher, pode servir para qualquer pessoa. Eu quero que vocês entendam muito bem. 99% das vezes que uma pessoa mais velha se interessa, principalmente se essa pessoa for um homem, porque a gente tem dados para comprovar isso, 99% das vezes a pessoa que está ali, que está tendo relacionamentos com pessoas muito mais novas, eu estou falando de diferença de 10, 20 anos, não é porque ela te ama, tá bom? É porque isso dá status para ela. Porque a pessoa consegue falar, tô pegando novinho, tô pegando novinha. Porque um relacionamento, gente, eu quero que vocês compreendam muito bem. Um relacionamento, ele não consegue se sustentar onde tem desigualdade. Seja ela uma desigualdade de ganho financeiro, porque importa sim, tem muita gente que vai querer falar que não, o financeiro não importa, importa e muito. Uma diferença de maturidade emocional, uma diferença ali de apoio, de rede de apoio também, pode ser muito gritante. Então, onde vocês estão vendo essas diferenças, tomem cuidado. Tome cuidado, porque isso abre porta para controle, para manipulação. Então, fiquem atentos com isso. Agora, em uma outra vertente, indo para outro lado, eu estou vendo aqui uma situação que é a seguinte. Tem a gente aí, tem pessoas aí, eu estou vendo esse Rei de Copas como uma figura que está tentando impor o controle, está tentando aí ditar as regras, por assim dizer, e o Pajem de Paus indo numa direção contrária, né? Porque o Pajem de Paus é aquela energia livre, é aquela energia que quer explorar. Tem gente aí que tá vivendo em um relacionamento e que estão pensando que estão tendo liberdade para viver, que estão tendo liberdade para ser eles mesmos, só que não tá sendo bem assim. Sem vocês perceberem, vocês estão sendo cada vez mais influenciados, direcionados ou manipulados a agir de uma forma que não é autêntica a vocês. Por quê? A manipulação do Rei de Copas, ela não é aquela manipulação de faz isso ou eu te bato. Não é aquela manipulação gritante que a gente está acostumado. É aquela manipulação emocional que vem nos comentários assim, meio velados, de, por exemplo, você vai comer isso? Será que você não ganhou muito peso? Ou você vai fazer isso mesmo? Não é algo. Você não acha que é muito
infantil, mesmo que seja algo que você goste muito. É esse tipo de coisa que você tem que prestar atenção. Aqui tá vindo muito uma coisa de atos velados. Como eu disse, para quem tá em perigo físico, essas coisas, é um grupo menor com quem eu vou estar trabalhando aqui. É muito. A maioria vai estar lidando com atos velados de ataque, com manipulação emocional, com comentários maldosos disfarçados de preocupação. Fiquem atentos a isso, tá? A energia aqui tá bem. 4 de espadas. Tô falando que vocês estão aí cada vez mais presos ou sendo segurados. 5 de espadas. Rei de paus, energia de Áries, Leão e Sagitário. O rei de copas e o rei de paus, eles são opostos. Por quê? O rei de copas governa o elemento água, rei de paus o elemento fogo. Onde é que a gente tem o carro, energia de câncer. Carro, 9 de paus, rainha de espadas. Aqui, muitos estão precisando perceber que eles não são páginas, tá? Eles são reis de paus, tá? A gente tem o página de paus e o rei de paus. Então, tem muita gente que está precisando perceber o próprio poder. Está precisando aí lembrar que é muito capaz de ver sem determinada pessoa, sem determinado relacionamento. Aí. E estão precisando realmente perceber o quanto de si vocês estão ali apagando, estão se doando em relacionamentos, em situações que não prestam. Aqui eu vejo pessoas que, inclusive, com aquela carta do A Criança que eu deveria ser, eu vejo pessoas que estavam aí nessas relações, nesses meios, e que de repente entram em contato com alguma coisa da infância que gostava muito. Pode ser um hobby, uma música, uma coisa assim. Vocês olham para isso e vocês falam: por que eu mudei tanto? Por que eu não estou indo por esse caminho? Era aqui que eu me sentia bem, sabe? Vocês têm a percepção de que isso me faz bem. É assim que eu me sinto. É assim que as coisas são para mim quando eu tô feliz, quando eu tô fazendo algo que eu gosto. E aí vocês começam a comparar e ver que isso não é o mesmo sentimento que eu tô sentindo aqui nesse relacionamento, não tô sentindo esse sentimento com essas amizades, não tô sentindo esse sentimento aí com membros familiares. É o oposto. E se é o oposto de eu me sentir bem, é eu me sentir mal. E isso vem gerando os cliques que vão fazendo vocês cada vez mais se afastar, se distanciar, buscar meios de sair dessa situação. Ais de paus, recomeço. O mago, energia aí de Mercúrio, então energia de Gêmeos e Virgem. Vocês vão retomar seu poder, tá? Vocês vão aí retomar seu poder, 10 de paus, e vão finalizar de uma vez um ciclo aí que estava desgastante, que estava aí quando vocês para baixo. Vocês não vão ficar aqui. Vocês não vão ficar aqui, vocês vão conseguir sair. Rainha de paus, bem o que eu disse. Vocês vão retomar sua vida, vocês vão retomar seu poder, vocês não vão ficar aí nessa situação com essas pessoas imundas, de energia podre. Vocês vão conseguir coisa melhor. Podem ter certeza disso. Tá me vendo uma coisa agora, gente, quanto eu embaralho aqui, de legado, de aquilo que eu deixo pros outros. Pode ser aí que tem que para alguns, né, tem aí crianças, questões de criança, de divórcio, né, de guarda, essas coisas envolvidas. Aqui, essa questão de legado tá me vindo o seguinte. Primeiro, de vocês tentando herdar um legado de dor, de sofrimento de pais, de avós, aí que não é legal, vocês não precisam manter. E o outro,
E o outro é o seguinte: o que vocês querem passar para as próximas gerações, né? Sejam filhos, sejam ali até sobrinhos, sobrinhas, enfim. As próximas gerações que estão por vir. Vocês querem passar esse legado de dor ou vocês querem passar um legado de superação? Um legado que fala que não, eu não vou mais aceitar isso. Eu vou embora, eu vou construir algo novo, tá? Tem uma questão de mudar essa visão, tá? Em vez de querer passar um legado de dor, querer passar um legado de superação, um legado de construir algo novo e melhor. Vamos finalizar aqui com o Fantasy Cat Oracle, que é o oráculo dos gatos fantásticos. Leitando, por favor. Carta de atitude desejando transformação. Gente, não tem carta melhor para finalizar esse baralho. E no fundo de deck, Dreaming, sonhando. Muitos de vocês estão sonhando, já estão desejando essa transformação, essa mudança há muito tempo. Só que o que eu vejo aqui é que muitos estão pensando assim: poxa, eu tô querendo que essa pessoa mude, eu tô querendo que essa situação mude. Assim, vindo, mas espero que essa mudança venha do outro. E não vai rolar. Por quê? Porque pro outro tá bom. Não importa se vocês estão na merda, não importa se vocês estão passando mal, se vocês estão ruins. Pra outra pessoa, para as outras pessoas, tá bom, porque elas estão ganhando com o seu sofrimento. Aqui, com essa carta, vocês têm que dizer que o desejo de se transformar tem que vir exclusivamente de vocês. E é o transformar pro melhor para vocês. Porque para as outras pessoas, nessa situação, já tá tudo certo. Vocês são os únicos que estão se ferrando. Então, e ainda mais estão se ferrando para agradar eles. Então, revejam aí essa questão, tá? Desejem a transformação e sejam agentes de transformação na sua própria vida por si mesmos, sem depender de ninguém, sem depender dos outros. Pessoal, a leitura vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não foi uma energia muito agradável, infelizmente, mas como a gente pode ver, tem aí a chance de vocês darem a volta por cima. Então, boa sorte a todos aí. Desejo muita força para vocês, para quem estiver aí lidando com situações que eu sei que não é fácil. Enfim, gratidão. Espero que a leitura tenha auxiliado. Até a próxima. Tchau, tchau.